Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente continuar, a modelagem que a gente estava fazendo na aula passada, pensando com foco no design dos controladores da malha de corrente e da malha de tensão. Então, se você não viu a aula anterior, é importante que você assista essa aula anterior antes de verificar o que eu vou falar aqui na aula de hoje. Então, inicialmente, eu vou fazer uma breve retorno aqui ao diagrama de blocos utilizado. Então, nós temos aqui o controle da malha externa, que seria da malha de tensão, e o controle da malha interna, que seria da malha de corrente. O duty cycle passaria na minha planta, que é a função G e D, e sairia a corrente IL. Essa corrente IL passa na minha outra parte da planta, que é na GVI, sai a tensão VPV. Assim eu posso retroalimentar aqui a corrente para fazer o controle, e a tensão, corrente no indutor, e a tensão no capacitor. Então é assim que é feito o diagrama de blocos para o controle deste conversor boost. Lembrando que meu G e D é dado por VCC sobre LBS mais RB, e meu GVI é dado por 1 sobre CPVS mais 1 sobre RQ. Então, esta parte aqui é uma planta simplificada que eu mostrei na aula passada como fazer. Vamos focar então na malha interna primeiro. Então, observe, nós temos uma malha interna de corrente, é uma malha mais rápida, e nós temos uma malha externa de tensão, que é uma malha mais lenta. Então, vamos pensar na malha interna. Vamos definir um controlador PI para a malha de corrente no indutor do conversor boost, dado por ganho proporcional, Kp, da malha de corrente. Então, Kpi, o I aqui é de corrente, mais um ganho integral, Ki, da malha de corrente, dividido por S. Então, proporcional da malha de corrente, integral da malha de corrente, dividido por S. Aqui está o nosso diagrama de blocos e a função G e D. Se eu pensar na minha malha aberta, quem é minha malha aberta? É o caminho que passa por PI e G e D. PI está aqui a fórmula, G e D está aqui a fórmula. Eu vou só reescrever essas equações de maneira a colocar aqui KPI sobre S em evidência na primeira parte, e no denominador aqui eu vou colocar LB em evidência. Logo, se você observar, eu tenho aqui um zero do meu sistema, um polo do meu sistema. Por que eu deixei em vermelho esses dois aqui? Porque se eu definir que essa relação é igual a essa relação, eu posso utilizar esse zero para cancelar esse polo da planta. Por que é um polo da planta? Porque aqui depende só dos parâmetros da planta. E aqui depende do meu controle. Logo, eu posso utilizar o meu controle para cancelar o polo, a dinâmica dessa parte aqui da planta. E aí, minha malha aberta resultante ficaria VCC, KPI, sobre LB vezes S. Com a malha aberta, eu posso utilizar para fazer a malha fechada, que é o caminho direto, um menos o ciclo fechado aqui. Só que lembrando que tem um menos aqui, fica mais. Então, um mais isso aqui. Reescrevendo essa equação, eu posso simplificar e reescrever, e ficaria 1 sobre esse LB, VCC, KPI, S mais 1. E o que é essa parte aqui? Essa parte aqui está associada à frequência de corte dessa função de transferência aqui. E quem que seria minha frequência de corte? Seria dado por VCC KPI sobre LB. Então é o contrário disso aqui, é a minha frequência de corte. Por que eu quero colocar em função da frequência de corte? Porque eu escolho a frequência que eu quiser. Se eu falar, minha frequência de corte é W aqui, tem radiano por segundo, se eu passar para Hertz, e isolar, para calcular o KPI, ficaria que KPI é igual a 2π FCI, que é a frequência de corte, LB sobre VCC. Se eu substituir essa expressão aqui nessa relação, eu vou obter meu KI, KI da malha de corrente, 2π FCI, RB sobre VCC. Se vocês observarem aqui, LB, VCC, RB e VCC, eu sei, são parâmetros físicos. A única coisa que eu não sei é a minha frequência de corte da malha de corrente. Mas eu vou escolher. Então, eu posso, como projetista, escolher qual vai ser a frequência dessa malha de corrente. Como que eu escolho, Então, você tem que ter um pouco de experiência. Qual seria uma noção básica? Se você tem a frequência de chaveamento, que é a frequência que liga e desliga a chave, Por exemplo, em 20 kHz, essa frequência da malha de corrente não pode estar próximo de 20 kHz, porque senão ela não vai funcionar. E qual que seria a distância que a gente tem que manter? Então, uma distância que o pessoal costuma usar em projetos é 1 década abaixo. Logo, se a frequência de chaveamento é 20 kHz, a frequência da malha de corrente vai estar em 2 kHz, ou seja, pegar a frequência de chaveamento e dividir por 10. Então, essa é uma
técnica, né, que o pessoal utiliza. Então, pega a frequência de chaveamento, divide por 10, acha a frequência da malha de corrente. E, fazendo um resumo rápido aqui, o ajuste do controlador ele é realizado, então, pela alocação de polos, de forma a cancelar o polo da planta. Isto resulta nos seguintes ganhos do controlador, que eu acabei de mostrar no slide anterior. Sendo que FCI é a frequência de corte da malha, né? E seu valor é geralmente limitado uma década abaixo da frequência de chaveamento do conversor, para que se possa desprezar os atrasos gerados pelo conversor e também sensores. Pensando agora na malha externa, o que acontece, né? Então, eu já fiz o design para a malha interna, né? Ela vai operar uma década abaixo, e essa malha externa ela é muito mais lenta, ela tem que ser mais lenta que a malha interna para que o sistema funcione. Então, uma consideração que é feita é que a malha interna ela é tão rápida em relação à externa que o ganho dela é 1, ou seja, o que eu mando gerar de referência de corrente no indutor sai na saída, né? Vai lá para o indutor físico, né? Então aqui está dentro do controle e aqui está fisicamente. Mas como essa malha é muito mais rápida, eu defino que isso aqui é um ganho unitário. Logo, eu consigo, né, considerar que a malha de corrente é muito mais rápida que a de tensão e eu consigo simplificar esse diagrama de blocos, que eu vou utilizar apenas o PI da malha externa e a função GVI, porque aqui teria um ganho unitário aqui, que seria relativo à malha de corrente, que eu considerei ideal. Vamos explorar então esse novo diagrama de blocos. O controlador PI da malha de tensão no capacitor de entrada do boost, ele é dado por KPV, né? Então esse V aqui é da tensão, então o controlador proporcional da tensão, mais o controlador integral da tensão dividido por S. Pegando o diagrama de blocos, lembrando que o GVI, né, é dado por essa expressão, eu tenho que minha malha aberta, né, é o PI vezes o GVI, estaria aqui. O sinal negativo do GVI eu coloquei aqui. E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para a malha interna. Eu vou reescrever essas equações de maneira que eu fico aqui com KI sobre KV, porque eu coloquei KPV sobre S em evidência, e aqui eu vou colocar o CPV em evidência. Logo, eu posso fazer com que o KIV sobre o KPV seja igual a 1 sobre CPV RQ. E eu posso utilizar esse zero do controlador aqui para cancelar esse polo da planta. E minha função de transferência, então, simplificada, ficaria isso aqui, menos KPV sobre CPV vezes S. Fazendo agora a malha fechada, né? Caminho direto sobre o 1 menos o ciclo, né? Fechado aqui, o caminho fechado. Eu vou simplificar essa expressão e vou obter uma expressão muito parecida com o que eu obtive para a malha interna, sendo que essa aqui é a frequência de corte, né, relacionado com a frequência de corte da malha de tensão. E a frequência de corte da malha de tensão é menos KPV sobre CPV. Então eu posso isolar agora o CPV, que seria menos 2π vezes FCV vezes CPV, substituir na equação de cima e obter o KI, que seria menos 2π FCV sobre RQ. Mais uma vez, nessas duas expressões, eu só não sei a frequência de corte da malha de tensão, mas eu que vou definir como projetista. Logo, se minha frequência de chaveamento é 20 kHz e minha frequência da malha de corrente é 2 kHz, eu vou ter que manter uma distância desses 2 kHz, que a malha de tensão é mais lenta. Então, eu vou trabalhar aí uma década abaixo, né? Então, se a frequência da malha de corrente é 2 kHz, eu vou trabalhar em 200 Hz. Então, minha malha aqui, né, FCV, vai trabalhar em 200 Hz, ou seja, uma década abaixo. Lógico, pessoal, que isso é uma receita de bolo, né? Você pode variar isso para um lado ou para o outro, né? Mas tem que tomar cuidado para não ficar muito perto uma malha da outra e o sistema parar de funcionar ou ir para instabilidade. Um resumo rápido da malha externa, então, utilizamos o GVI e a alocação de polos. Isso resulta nos seguintes ganhos do controlador da tensão no capacitor de entrada do conversor, né? Acabei de mostrar, onde FCV é a frequência de corte da malha de tensão. E essa frequência é ajustada a uma década abaixo da frequência de corte da malha de corrente para garantir o funcionamento do controle em cascata, ok? Então, eu finalizo por aqui. Esta maneira que eu apresentei é um modo de apresentar, né? Um jeito de fazer o cálculo dos ganhos. Existem infinitas maneiras de fazer. Existe a tentativa e erro, que é o clássico, né? Que o pessoal chuta o ganho até dar certo. Mas eu acredito que a melhor maneira de fazer isso é através de um bom design, né? Existem métodos que otimizam estes ganhos dos controladores, mas eu acredito que se você fizer por alocação de polos,
Eu acredito que vocês sabem exatamente o que você está fazendo, né? Então diminui muitos problemas na hora de implementação, porque você não vai ter que ficar chutando, né, ganhos e nem confiando em algoritmos de otimização. Mas é minha metodologia. Existem outras pessoas que gostam de outras formas e também podem ser muito melhores do que essa. Mas essa é uma metodologia bem consolidada na literatura também. Então, um grande abraço a todos e bons estudos.